Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e neste vídeo vamos aprender a fazer um outro tipo de atividade. No vídeo anterior nós aprendemos a fazer uma atividade na opção pergunta e dessa vez vamos fazer uma atividade agora com a opção atividade. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso Google Sala de Aula, nossa turma teste, a turma que a gente usa para fazer as nossas aulas. Mas antes de começar a nossa aula, vamos voltar aqui na aula 12, que eu queria mostrar uma coisinha para vocês, que como tudo é novo e tudo estamos tentando melhorar e aprender, sempre podemos ter ideias novas e vamos trazer aqui para auxiliar. Quando a gente falou da organização na pasta que nós temos aqui e preparamos essa atividade aqui de ciências, né? A gente padronizou aqui o nome ciência, semana 1, aula 1, aí colocou um texto. Tudo no vídeo 12. Voltam lá, quem não assistiu ou quem esqueceu, volta lá. Ciência, semana 1, aula 1, colocamos um vídeo e fizemos uma pergunta. O que eu não gostei aqui? 3 tópicos dentro de ciência, tá organizado, tudo bem, mas 3 tópicos para uma atividade só. Então vamos organizar isso aqui melhor. O que nós vamos fazer? Vamos criar aqui agora essa pergunta. A pergunta vai continuar a mesma, né? Só que agora a gente vai... No vídeo 12 eu não quis colocar, mas vou colocar dessa vez aqui. Ó. Antes da pergunta vem aquele padrão da gente, né? Ó, ciência... Aqui, ciência, semana 1, aula 1, 2 pontos. E aqui vem a pergunta. Eu acho que os nossos alunos são espertos o suficiente para entender que a pergunta começa aqui. Aquilo lá, a parte lá seria só uma organização. As instruções, vamos aqui escrever um pouco mais para poder orientar os alunos, já que a gente tem para responder essa pergunta, nós temos um texto, né, um material para consulta e um vídeo. Vamos explicar isso aqui nas instruções. Ok, coloquei aqui, ó, assista o vídeo e leia o texto para auxiliar na sua resposta. Essa é a pergunta. Ao invés de eu deixar o vídeo e o texto separado, eu vou colocar eles aqui, vou colocar o meu arquivo, vou buscar na pasta que nós já conhecemos que fica na nossa área de trabalho, e o texto a gente sugere sempre colocar em PDF, já falamos isso já no vídeo anterior. Vamos carregar esse vídeo, esse documento. Vamos agora adicionar o vídeo, né? Ou seja, vamos pegar o link. Vamos lá no nosso arquivo de links, copiamos esse link e vamos colocar esse link aqui. A gente não precisa carregar o vídeo, né? Só o link já é o suficiente. Tudo isso já vindo. Então, lá temos o texto e temos o vídeo. Temos a pergunta. Vamos configurar aqui, não tem categoria de nota, que isso aqui não é valendo nota, é só valendo uma presença. Se é só presença, a gente tira essa pontuação, sem nota. Data de entrega a gente combinou deixar sem. O tópico é ciências, mas vou deixar fora aqui de ciências por enquanto, só para a gente olhar, depois eu coloco. E os alunos podem editar, podem, né, olhar a resposta do colega, que nós combinamos que nesse início os colegas podem interagir. Feitas essas configurações, vamos lá, vamos perguntar. Olha só o que aconteceu. Ficou aqui em cima porque eu não coloquei dentro de ciência, porque eu quero mostrar para vocês. Olha só, tem 1, 2, 3 tópicos para a mesma aula. Aqui eu tenho um tópico só com tudo aqui dentro. Fica mais organizado, né? Lembra que nós tínhamos 3 alunos, né? O Joãozinho, o outro aluno e aquele que ainda não tinha entrado. E como acabei de fazer essa pergunta, ninguém entregou, né? Ninguém entregou o trabalho que acabei de fazer. Então fica muito mais organizado. Então o que eu vou fazer? Isso até mostra como a gente organiza isso se a gente pensar de uma forma melhor. O que tem que tomar cuidado é como nós já fizemos aqui a videoaula, você viu que as pessoas responderam e tudo. Depois que os alunos começarem a responder, eu não posso mais mexer, porque aí eu vou perder as respostas dos meus alunos, ou quando eu fizer isso, eles terem que fazer de novo, né? Isso é chato, você ter que fazer e pedir para o aluno refazer. Então, assim, eu vou mudar porque é uma videoaula. Mas se fosse já no real, a gente só poderia mudar se nenhum aluno tivesse ainda respondido. Vou fazer o que então? Eu vou excluir essas atividades. Você pede para confirmar, ele fala que os comentários, as atividades, elas serão excluídas também. Ó, os comentários serão excluídos.
Vamos excluir esse aqui. As notas e os comentários também serão excluídos, tá vendo? Por isso que a gente não pode excluir depois que os alunos começarem a responder. Mas como é que é só uma aula teste, vamos fazer. Ciências ficou vazio, né? Então vou trazer isso aqui para cá, para a pasta de ciências. Clico nos 3 pontinhos e vou editar. Na hora de editar é só eu colocar o tópico de ciências. Salvar, por que salvar? Porque eu só estou editando. Se eu estivesse postando, não tivesse salvo antes, tinha a opção aqui de postar ou perguntar, já que é uma pergunta, né? Então só vou salvar. Pronto, ficou aqui dentro de ciências. Então assim, já começamos nosso vídeo fazendo uma revisão do vídeo 12, ou seja, colocamos as atividades aqui em ciências. Tiramos, quando erramos aqui, esquecemos de colocar o tópico, né? Ou seja, qual pasta a minha atividade se refere. Nós tiramos aqui de cima, colocamos aqui dentro de ciências e fizemos uma organização que eu acredito que todos vão concordar que fica mais organizado. Ou seja, se é uma aula 1 para presença 1, tudo está aqui dentro. Não preciso ficar aqui com 3 tópicos, tá certo? Bom, fizemos uma revisão, relembramos a aula do vídeo 12, agora vamos começar então a nossa aula do vídeo 13. Bem, pessoal, na aula do vídeo 3, ou seja, o nosso objetivo aqui é criar uma outra atividade que contabilize a presença do aluno. Tá? Estamos no início, ainda estamos atribuindo conteúdo aos alunos, estamos ainda na fase que nós estamos ainda se habituando a esse novo ambiente, os alunos também a mesma coisa, então as nossas atividades estão sendo apenas para contabilizar a presença dele. Vamos fazer uma nova atividade, vamos aqui criar uma atividade, nós fizemos aqui material, já fizemos, pergunta fizemos já na anterior, vamos fazer uma atividade. Essa atividade aqui vai receber um título. Qual é o nosso padrão? Ciência. Ok, nosso padrão ciência, semana 1, aula 2, agora já é referente à aula 2, e nós vamos fazer uma revisão das partes das plantas e fotossíntese, ou seja, o conteúdo do nosso vídeo 12. Vamos agora colocar uma orientação aqui para eles. As instruções, assista o vídeo para responder as perguntas. Então, a gente vai colocar um vídeo e vamos colocar umas perguntas para o aluno responder. Então, a gente precisa postar esse vídeo e essas perguntas para o aluno, né? Então, vamos colocar aqui, ó, adicionar. Vamos colocar primeiro as perguntas. Nossa pasta de sempre, que nós já conhecemos. Já coloquei o meu exercício aqui em PDF. Vamos carregar esse exercício, tá aqui já, vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Exercício, tá aqui, ó, o exercício todo feito, né, para o aluno responder, algumas imagens, completar, algumas perguntas aqui de múltipla escolha, tudo organizadinho aqui. Postamos esse material. Agora vamos colocar o vídeo. No caso é um link. Vamos abrir o nosso arquivo de link. Esse vídeo vai complementar as informações sobre o assunto que foi da aula anterior. Então vamos colocar o link aqui e carregou já. Temos aqui o vídeo e as perguntas. Vamos agora configurar. As turmas, se for mais de uma, a gente acrescenta aqui. Categoria de nota é só para valer nota, então não tem nenhuma categoria de nota, avaliação, nem avaliação em trabalho, nem nada, vamos deixar aqui na categoria. E se não é avaliação, é sem nota, não vai ter nota por enquanto. Data de entrega, esse início a gente pode deixar sem data, e o tópico é ciências, não podemos esquecer que nós estamos aqui na aula de ciências. E isso aqui depois a gente explica nas próximas aulas. Vamos agora então criar a atividade. Acho que está tudo configurado, colocamos o nome, fizemos as instruções, colocamos o exercício que é para ser respondido e colocamos o vídeo que é para ser assistido para poder orientar as respostas. Carregamos aqui em ciências, semana 1, aula 2. Ah, mas eu quero que fique na ordem. Já sabemos como é que faz isso. Ou nesse, né? Se for nesse aqui, a gente move para baixo. Olha lá, aula 1, aula 2. E o aluno vai seguindo a sequência desse aí. Vamos ver como é que ficou a nossa atividade. Aqui, ó, 3 alunos, que são os 3 alunos da nossa turma, o vídeo e o arquivo para eles responderem. Pronto, está feita a nossa atividade.
Agora, vamos dar uma olhada lá no nosso aluno para ver como é que ele visualiza essa atividade que a gente acabou de fazer, porque estamos aqui no perfil de um professor. Vamos entrar lá na famosa turma do Joãozinho. Está aqui o mural. A gente sempre recomenda, mesmo ele já podendo ver a atividade aqui, ó. Tá? Acabei de postar a atividade, ela se encontra aqui, mas a gente sempre recomenda entrar por aqui, porque ele já entra nas pastas, né, organizadas de todas as atividades. Ó, temos aqui ciências com 2 atividades, geografia com 1 e ele já respondeu porque já está cinza, e matemática com 2 atividades que ele já respondeu. As ciências, aula 1, porque a gente lembra que nós mudamos a atividade, a gente colocou em um tópico só, por isso que ficou azul de novo, ou seja, ficou habilitado para eles responderem. E acabamos de fazer isso aqui. Isso aqui foi do vídeo 12, isso aqui vamos tratar desse vídeo. Olha lá, o aluno tem aqui as informações, ó, assista o vídeo para responder as perguntas, que as perguntas é desse arquivo aqui. Ele vai abrir esse arquivo, vai dar uma olhada e já vai perceber que as perguntas são essas para serem respondidas. E o vídeo, ele vai abrir aqui e o vídeo já começa a funcionar, já vai ter o áudio aqui, vai escutar, vai assistir o vídeo, né? Olha lá, o vídeo já começa aqui. Pronto, o aluno foi orientado aqui, ó, atribuído, ou seja, acabou de receber isso aqui. Ele vai ver a atividade no ambiente onde ele pode responder, né? As perguntas, ver o vídeo. O que ele vai fazer, gente, nessa questão aqui, nesse tipo de atividade, né? Depois a gente vai fazer uma pequena análise desse tipo de atividade. O aluno vai assistir o vídeo e, ao ver essa atividade, qual a opção que ele tem? Copiar no caderno ou imprimir essa atividade. Se o aluno não tem impressora, a opção dele vai ser copiar no caderno. Nós estamos num momento de isolamento social, então ele não vai sair por aí procurando impressão, então vai ter a opção de copiar isso aqui e vai responder. Quando ele responder, ele vai tirar uma imagem para entregar para o professor, né? Ou pelo celular. Se não tem impressora, ele não vai conseguir escanear. Então, né, a gente sabe, a gente já viu que tem a opção da gente tirar uma foto e transformar isso num arquivo e ele mandar para o professor. Vamos dar uma olhadinha aqui em uma turma, né, que essa semana nós estamos fazendo alguns testes que já aconteceu. Vamos procurar essa turma que eu vou mostrar para vocês como, para a gente não ter aquela ideia que os alunos não sabem ou subestimar a inteligência dos nossos alunos, a capacidade dos nossos alunos. Vamos dar uma olhadinha numa turma aqui. Ok, abrimos aqui uma turma, a turma 2A, né, a turma que já foi criada, é uma turma oficial e já temos alguns alunos presentes nessa turma. Né, vamos dar uma olhada aqui, ó. São alunos que estão aqui em negrito, com esse nome em azul aqui, são alunos que já aceitaram o convite. Né? Temos alguns alunos aqui, quase que metade, se eu não me engano. E vamos olhar as atividades que alguns professores já colocaram aqui. Vamos colocar aqui o professor de matemática. Vamos analisar aqui a visão que o professor tem. Nessa turma tem 11 alunos, 5 alunos já entregaram as atividades, que é essa daqui que daqui a pouco a gente vai abrir, e 6 alunos ainda não entregaram a atividade. As atividades chegaram para eles, mas ele ainda não respondeu. Vamos ver qual foi a atividade que o professor propôs. Ele colocou aqui um material, né? Você vê aqui que é um texto de orientação, né? De meio que dando uma opção de leitura para o aluno. Essa aqui ficou em branco, poderia ter cortado essa folha, né? Ele deu aqui uma atividade. Só quero mostrar para vocês, aqui sim é interessante. Olha só o que os alunos responderam. 6 alunos ainda não responderam, mas 5 já responderam. Quais são esses 5? Esses aqui. Como o professor colocou valendo nota, ele vai abrir o trabalho desse aluno. Esse aluno aqui, o que é que ele fez? Como não tinha nada para responder, nada para fazer, o aluno, ele viu que não tinha nada para fazer, que era só para ler, ele simplesmente devolveu a atividade, falando, tá aqui, tá, eu li, eu vi, só devolveu a atividade. Vamos ver esse outro aluno aqui, chamado Larissa. Mesma coisa, ela simplesmente devolveu a atividade do jeito que estava, porque ela compreendeu que não tinha nada para responder, nada para ver, ela concluiu que aquela atividade era para ser só lida, para ser só estudada. Vamos ver a outra aluna aqui, Maria Eduarda, ela já criou um arquivo. Então, os nossos alunos sabem sim anexar arquivo. E olha só que interessante, quando a gente abre o arquivo dela, ela conseguiu pegar o próprio arquivo do professor. Ela não tirou foto, isso não é foto, ela pegou no próprio arquivo dele,
conseguiu escrever aqui lido e marcou. Ou seja, ela entendeu que era para ser lido, fez a leitura e devolveu para o professor falando, professor, isso aqui eu li. Então a gente não pode subestimar a habilidade dos nossos alunos, né? Então eles sabem sim, estão familiarizados com esse tipo de ambiente aqui, né? Então bem interessante isso aqui. Próximo aluno, o que é que esse aluno fez? Também gerou um arquivo. Vamos ver que arquivo é esse? Olha só, a aluna copiou a atividade no caderno. Vou dar um zoom aqui, ó. Copiou a atividade no caderno e tirou uma foto. Mais uma vez, tem habilidade sim de anexar arquivos. Pessoal, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que são alunos que já responderam essa semana. Uma atividade que provavelmente o professor estava só testando, fazendo se ele sabia postar uma atividade, né? Tanto que está faltando alguns detalhezinhos nessa atividade aí, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que não vamos subestimar a capacidade dos nossos alunos. Eles sabem sim esse ambiente informatizado, esse ambiente digital, eles sabem sim. Vamos voltar para a nossa sala. Voltamos aqui, né? Vamos colocar aqui, estamos na sala, né? No perfil aqui do aluno, do Joãozinho. E o que ele vai fazer então, pessoal, depois que a gente mostrou aquilo ali? Ele tem essas duas opções, ou ele imprime esse arquivo aqui que o professor responde e escaneia, tira uma foto do celular e vem aqui, ó, adicionar ou criar uma atividade. Ele vai pegar um arquivo, né? Ou ele vai criar como é esse aqui, depois a gente vai ver depois, mas vamos estar nesse nível aqui de arquivo. Ele vai abrir do mesmo jeito que o professor anexa um arquivo, o aluno vai fazer. Clicou aqui, ele vai procurar no computador dele ou no celular dele, aonde ele salvou esse exercício que ele respondeu, manuscrito mesmo, né? E vai anexar, né? Vou colocar qualquer um aqui, só para a gente ver. Vamos colocar esse aqui. Ele vai fazer esse carregamento de arquivo. Olha lá, o arquivo vai ser carregado aqui. Vamos aguardar. E ele vai entregar. Olha lá, ele tirou uma foto, copiou, escaneou a atividade e vai fazer a entrega desse trabalho. Então, é uma opção. Tá? Vai entregar e vai dizer aqui, ó. Um anexo será enviado para... Aí fala todo o nome do curso aqui, né? E eu falo o nome do arquivo aqui, confirmou, o Joãozinho vai entregar essa atividade. A opção aqui, devolvido. Então, o Joãozinho devolveu a atividade para o professor e vai aguardar o professor corrigir. Pronto. A aula 2, o Joãozinho já tem presente. Vamos voltar agora no perfil do professor e vamos ver que o Joãozinho acabou de responder. Vamos ver o que é que a gente consegue visualizar aqui. Está aqui, ó. 2 trabalhos atribuídos, ou seja, 2 alunos ainda não respondeu e um aluno respondeu. Acabamos de ver que foi o Joãozinho. O Joãozinho acabou de responder isso aqui. Vamos abrir aqui a atividade para ver o que é que o Joãozinho respondeu. Está aqui o Joãozinho. Abre aqui no Joãozinho. Ele anexou um arquivo. O professor vai abrir o arquivo e vai ler o que o Joãozinho respondeu. Tá? Isso aqui foi só um arquivo de teste, né? Não tem nada a ver, para a gente ganhar tempo, não, né? Então, ou seja, respondeu, o professor vai fazer o quê? Ele vai dar como não vale nota, ele vai dizer para o Joãozinho, Joãozinho, beleza, respondido, gostei, está devolvido. Se quiser fazer um comentário particular só para o Joãozinho, ele coloca aqui. Já vimos isso, né? Não quero comentar nada, o Joãozinho respondeu tudo certo dessa vez. Pronto, está aqui, ó. Esse aluno já está corrigido. Esses alunos, estou esperando eles responderem para eu poder devolver. E assim o professor vai esperar e vai fazer toda a frequência, toda a chamada, toda essa dinâmica, né, de postar uma atividade, aguardar a resposta da atividade. Né? Vamos voltar no Joãozinho para ver o que o Joãozinho vai visualizar. Deixa eu atualizar a página aqui porque a página ficou aberta. Vamos ver aqui nas atividades, Joãozinho aqui em Ciências. Ciências aula 2, ó, ficou cinza porque o Joãozinho acabou de devolver. Vamos ver o que acontece aqui para o Joãozinho. Ó, devolvido, Joãozinho, tá devolvido para você. E Joãozinho vai ver que foi devolvido, o professor aceitou, ele vai ver que não tem nenhum comentário. Pronto, Joãozinho já está feliz da vida, levando mais uma presença nas suas atividades. Dessa forma, a gente completou mais uma atividade, onde o professor posta uma atividade, o aluno responde, o professor avalia, se for, né, de pontuação, ou dá presença, como foi o caso dessa atividade aqui, tá certo? Agora, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui, que eu quero analisar a seguinte situação com vocês. Olha só,
O que o professor acabou de fazer aqui? Ele fez uma atividade de ciências, colocou 2 arquivos, um vídeo e umas perguntas para o aluno responder. Ok, tá? Fizemos aí, você viu que funcionou, os alunos têm condição de responder, mas vamos analisar a seguinte situação. Estamos entrando na era digital, na aula online, na aula virtual. Esse tipo de exercício, na minha opinião, não é um exercício ideal, né? Porque a gente tem 2 probleminhas nesse exercício. Primeiro, a gente dificulta para aluno que não tem uma impressora, para um aluno que talvez não tenha facilidade no celular, vai ter que compartilhar celular ali. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Então, e outra coisa, a gente está trazendo um problema bem complicado para a gente, porque o aluno vai responder isso aqui, o professor vai ter que abrir o arquivo, olhar, ver se o aluno fez, corrigir, e quem tem muito aluno sabe o quanto isso é difícil. E nós estamos falando de uma atividade para cada frequência dele. Então, a gente vai ter muito trabalho se a gente ter esse tipo de atividade. E é claro que a gente tem uma outra opção. A gente vai fazer agora essa mesma atividade, só que agora bem mais digital. Observe agora o que nós vamos fazer. Vou deixar essa atividade aqui para a gente fazer uma comparação. Tá? Vamos criar outra atividade. Atividade, o mesmo título, vou colocar o mesmo título. Colocamos aqui o título mesmo, né? O nosso padrão, ciência, semana 1, aula 2. E do que se trata essa aula. As instruções, vamos colocar aqui as instruções para o aluno, que ele vai assistir o vídeo para responder algumas perguntas. Vamos colocar isso aqui. Está aqui, colocamos aqui, ó, assista o vídeo para responder as perguntas. Vamos colocar o vídeo então, já que nós estamos falando que tem um vídeo, vamos pegar aqui o link já foi copiado e eu vou colocar o link aqui. Está aqui o nosso vídeo, o aluno vai ler esse vídeo. O que nós vamos colocar agora? Vamos colocar agora as perguntas. Então, eu vou colocar aqui um formulário. Ou seja, vamos criar umas perguntas, só que agora é perguntas digitais. A gente vai colocar aqui, vamos construir esse formulário. A primeira coisa que a gente vai fazer é o nome desse formulário. Colocamos o nome do formulário, revisão, parte das plantas e fotossíntese. Pronto. Podemos colocar uma descrição. Após assistir o vídeo, responda. A descrição, após assistir o vídeo, responda. E vamos construir nossas perguntas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as perguntas que eu tenho em arquivo e vou copiar elas aqui, criando um arquivo digital. Ah, mas isso demora demais. Demora no início por falta de prática, mas no momento que a gente pegar o hábito de fazer isso, na hora de corrigir, vocês vão sentir a diferença. Já já a gente vai explicar melhor. Vamos colocar aqui, vamos pegar o arquivo que está na nossa área de trabalho. Aqui, chegamos na área de trabalho, vamos abrir aqui a nossa pasta que nós já separamos tudo sobre essas aulas e vamos aqui abrir a pasta exercícios. Olha lá, essas perguntas aqui que a gente vai responder. Então a gente vai copiar esse questionário para lá. A gente vai lá no arquivo e colocamos. Assinale. Vamos colocar essa mesmo. Ele já tem a opção aqui de múltipla escolha. A gente pode ter uma resposta curta, um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção. A gente vai ver cada um desses aqui, né, nessas opções. Eu já clico aqui e vejo lá no meu arquivo que a primeira é... Posso até copiar assim, ó, o famoso Ctrl C e Ctrl V, né? Eu venho aqui e coloco letra maiúscula, letra minúscula, né? Uma dica aí para quem não sabe, né? Se eu apertar no teclado Alt e Tab, ele fica trocando os arquivos rapidamente. Eu só vou fazendo Ctrl C e vou colocando aqui, ó, Ctrl V. Troco a tela e faço mais uma opção. Ctrl C, Alt Tab e venho aqui e coloco mais uma opção. Pronto, essa pergunta aqui já foi feita, olha só. Eu tenho aqui, ó, assinale a alternativa correta. Coloquei, faltou aqui a respiração. Assinale a alternativa correta, referente à respiração. O vídeo já fala que é das plantas, mas vou completar aqui. A respiração das plantas. Então, no meu questionário tem aqui, ó, assinale a alternativa, a respiração das plantas. Tem 3 opções. Aqui a pergunta e tenho 3 opções. Isso aqui vai ser apagado automaticamente. Feito isso, o que eu vou fazer?
eu vou para a próxima pergunta. Olha lá, a minha primeira questão já está pronta aqui. Próxima pergunta, qual é? A transpiração. Então, vou colocar aqui, copiar, venho para cá, Ctrl V. Aí vou copiar as opções. Copia e cola. Alt Tab, seleciona primeiro, lógico, né? Copia e Tab. Seleciona aqui, Ctrl C, clicou aqui em cima e automaticamente ele cria essa opção quando você clica aqui em cima e Ctrl V. Também são só 3 opções, 3 opções. Vou para a próxima. Parar por aqui para a gente ver como é que vai ficar esse questionário. Quero dar uma olhada como é que tá, se tá ficando legal a aparência. Eu venho nesse olhinho aqui, ó, e clico. Como é que vai ficar meu questionário? Essa é a visão que o aluno vai ter quando ele receber esse link desse questionário, dessa atividade. Revisão, parte das plantas e fotossíntese. Assista, após assistir o vídeo, responda. Aí vem aqui a primeira, assinar a alternativa correta referente à inspiração. Aí o aluno vai marcar qual é a opção, não permite marcar duas, né? Ou seja, ele automaticamente muda e terminou de responder, ele vai enviar. Mas não vamos enviar agora não, vamos voltar lá para o nosso questionário. Vamos fechar aqui. Já fizemos agora 3 questões de múltipla escolha, então já deu para entender qual é o processo aqui. Vamos criar agora um outro tipo de questão. Olha só, a próxima questão aqui do nosso exercício, ele dá uma imagem e o exercício de completar. No Google não tem essa opção de completar, então vamos fazer uma adaptação a essa atividade aqui, tá? Vamos lá começar. Vamos criar mais uma questão. A pergunta seria o quê? Vamos botar no nosso exercício. Observe a figura e complete a frase a seguir. Então a gente vai colocar tudo isso aqui lá no enunciado da questão. Então a gente vai colocar essa parte lá. Então observe a figura, vamos voltar lá, observe. Olá pessoal, vou voltar na questão de novo para a gente ver. Ó. Observe a figura e a pergunta é: nas células das folhas há o espaço para completar, absorve a luz solar. A resposta seria clorofila. O que a gente adaptou? Observando a figura abaixo, podemos afirmar que nas células das folhas há uma linha para completar, absorve a luz solar. Temos essa imagem a gente não tem a opção de Ctrl C, Ctrl V, porque no nosso ambiente aqui, ó, é só esse quadradinho aqui, ele cria uma imagem aqui para a gente. Então, para criar essa imagem, ele só permite se a gente procurar, ou seja, se a gente pegar em arquivo. Então, essa imagem ela tem que estar em arquivo. Eu já salvei aquela imagem separada em arquivo. Aí eu consigo carregar essa imagem para dentro da minha questão. Aí eu consigo. Mas uma dica para quem não precisa exatamente essa figura é dessa questão, uma opção é você procurar aqui, ó, imagens do Google, que ele vai, quando você faz a pesquisa aqui, partes de uma planta. Ele vai te oferecer todas as imagens do Google que estão sem problema de direitos autorais. Então você já pode pegar aqui uma imagem qualquer, já sem se preocupar com essa questão de pegar uma imagem que não possa ser colocada nos seus trabalhos. É uma sugestão. Mas já pegamos aquela lá, já salvamos em arquivo, foi mais uma opção de como a gente pode pegar essa imagem. Ele vai me dar aqui as opções, né? Vou colocar a primeira aqui como a resposta correta, a clorofila. É isso mesmo? Deixa eu ver. Isso, clorofila é a resposta certa. Mais uma opção, qual é a pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui. Observando a figura abaixo, podemos afirmar que nas células das folhas a clorofila absorve a luz solar. Podemos colocar outra opção, a fotossíntese, mais outra opção, a respiração, colocar a última. E vamos usar uma palavra do desenho, cloroplasto, né, para ver o aluno que está atento à atividade. E essa questão aqui, pessoal, a gente vai fazer como lista suspensa, para a gente ver como é que vai ficar essa questão aqui. Vamos agora no nosso olho, aqui, para poder ver como é que ficou a questão. As 3 primeiras é múltipla escolha, sendo que 3, mas o padrão é 4 ou 5. E a nossa que acabamos de fazer, ó, observando a figura abaixo, podemos afirmar que na célula das folhas há espacinho para completar. E a gente vai desenho aqui para auxiliar e a pessoa vai escolher qual da resposta. Se o aluno colocar certo, vai colocar essa daqui. Ou seja, mais uma opção da gente poder fazer com a questão de completar. Vamos continuar com outro modelo. Voltando para cá, vamos colocar mais uma questão aqui. Isso, vamos colocar mais uma questão. Vamos voltar no nosso exercício e vamos ver quais são as opções que nós temos. Uma outra opção, pessoal, o vídeo vai ficar muito longo se a gente for ficar seguindo isso aqui. Eu vou ficar um pouco mais rápido agora, que o objetivo aqui não é montar a questão, mas sim mostrar as ferramentas do Google.
Então, ó, nessa outra questão, eu vou colocar assim, ó, marque as opções corretas. Pode haver mais de uma. Só para dar uma dica, né, para o aluno ali. Eu vou colocar aqui a primeira opção. Vou escrever qualquer coisa. Bola na próxima. Tatu. O que mais que eu coloco aqui? Sei lá, vamos colocar aqui casa, planta, já que é ciências, né? Planta, tem um acento. Pronto. Nessa questão aqui eu vou colocar agora caixa de seleção. Porque como eu falei que eu posso ter mais de uma opção correta, eu posso marcar mais de uma correta. Esse tipo de questão permite isso. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. As três opções aqui, né, que é de múltipla escolha, que só tem uma opção que eu posso marcar. Se eu marcar outra, automaticamente ele desmarca. Essa daqui que nós adaptamos elas em um exercício de completar, onde o aluno clica aqui e escolhe qual é a resposta correta. E essa que nós fizemos, marque as opções corretas. O aluno pode marcar, é um tipo de questão, o famoso verdadeiro ou falso, né? Ou aquelas marcas alternativas verdadeiras. Você pode estar adaptando essa questão a esse tipo aqui. Vamos ver se a gente consegue ver mais outro tipo de questão. Vamos agora mais uma questão, mais um outro tipo de questão. Essa questão aqui, vamos fazer uma pergunta, explique, coloca aqui ponto final. Automaticamente, pessoal, olha só que interessante. Ele analisa a sua pergunta e automaticamente ele já sugere um tipo de questão. Ele viu que não é de múltipla escolha, ele está mandando o aluno escrever, ele relatar alguma coisa, então ele já propôs e é justamente isso que eu quero. Eu quero uma resposta. Eu posso querer uma resposta curta ou um parágrafo. Como é para explicar um pouquinho maior, esse aqui até aceita uma resposta um pouco maior. Mas vamos deixar o parágrafo aqui que o aluno pode se empolgar e escrever mais. E o texto de resposta longa, 1, 2, 3 parágrafos que ele pode responder. Então, mais um modelo de questão. Vamos olhar como é que ficou? Temos aqui as nossas três múltipla escolha, a nossa adaptada aqui onde o aluno pega uma listinha e responde. Temos essa aqui que o aluno pode marcar mais de uma porque mais de uma é verdadeira. E aqui ele vai poder escrever o que é a resposta que está aqui, explica que é fotossíntese. Vamos voltar lá para ver mais uma opção. Vamos lá, vamos criar mais uma questão. Vamos ver aqui as opções. Já vimos, resposta curta e parágrafo, nós já vimos, a única diferença é o tamanho da resposta, então são praticamente iguais. Múltipla escolha foram as três primeiras que nós fizemos. Caixa de seleção, quando a gente tem mais de uma opção correta, ou mais de uma opção para ser marcada. Lista suspensa foi aquela adaptada de completar que nós fizemos. Essa aqui não vamos ver nesse vídeo. E vamos agora ver uma escala linear. É uma opção que nós temos, pessoal, quando a gente faz uma pergunta, se for necessário, desse tipo. Por exemplo, quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? E a gente coloca uma escala aqui de 1 a 5. Ou se eu quiser aumentar, sei lá, de 1 a 10, né? Eu acho que de 1 a 5 é conveniente eu colocar. Pronto, já está feita a pergunta. Né? E já vai, como é que isso vai, a aparência disso? Vamos dar uma olhada. Olha lá, as três objetivos da gente, a questão adaptada, a questão com mais de uma escolha, a descritiva. Olha lá, quantos irmãos você tem? Ele já coloca aqui, ao invés de colocar aqui na vertical, ele coloca na horizontal. Tá bom? Vamos ver mais um tipo aqui, o último tipo dessa aula. Vamos lá, pessoal. Nessa questão aqui, mais uma questão, mais um tipo de questão, a gente vai ver agora essas duas últimas que estão faltando para a gente ver. Grade de múltipla escolha e grade da caixa de seleção. Vamos ver as duas ao mesmo tempo, que elas são muito parecidas. Vamos ver aqui a primeira de múltipla escolha. E eu coloquei aqui uma pergunta do tipo: quem ajuda você nas suas atividades? Aí coloquei aqui: irmão, pai, mãe, faz sozinho ou outra pessoa que ajuda? E essas pessoas ajudam sempre, às vezes, raramente ou nunca. Vamos olhar como essa questão fica aqui na visão do aluno. Aqui as nossas perguntas anteriores. Olha só como é que ela fica. Quem ajuda você nas suas atividades? Você tem em uma opção, irmão, você pode marcar uma dessas quatro, né? E você só pode marcar uma opção, ou seja, o seu irmão, ele nunca te ajuda. O pai, raramente. A mãe, às vezes. Você faz sozinho, às vezes. Outra pessoa, não tem outra pessoa que ajude, então nunca. Então você tem aqui uma forma de pesquisa, uma forma de questionamento, ou seja, mostrando nesse vídeo mais uma opção que a gente tem de elaborar questões. Vamos ver agora a outra opção, que é caixa de seleção, grade de caixa. Elas são muito parecidas. Qual é a diferença? É que quando a gente só tem uma opção, aqui a gente pode marcar mais de uma. Irmão, sempre e às vezes. Pai, né? Ou seja, claro que o questionamento aqui tem que ser compatível
em você responder mais de uma. Eu só estou querendo mostrar aqui a estrutura da questão, né? Então a diferença delas praticamente é essa. Uma você tem uma única opção e aqui você tem mais de uma opção, tá? Então aqui a gente conseguiu ver todas as questões que a gente pode elaborar com o Google Sala de Aula. E só qual é a vantagem disso aqui, pessoal? Quando o aluno responder nesse tipo de questão aqui objetiva, né? Ou seja, nessa daqui, até essa daqui, né? Você não precisa corrigir, automaticamente o Google vai corrigir para você. Então vamos fechar esse arquivo aqui, vamos encerrar nossa atividade. Então, pessoal, nosso formulário ficou pronto, agora vamos enviar o nosso formulário aos nossos alunos. Vamos clicar aqui em enviar, opção link. Sempre é bom colocar a opção curto, né, que diminui bastante a imagem. Ctrl C para copiar esse link. Fechamos aqui. Podemos fechar o nosso formulário e vamos aqui adicionar o link. Acabamos de copiar esse link. Ctrl V para colocar esse link e adicionamos o nosso formulário aqui. Pronto, vamos salvar a nossa atividade, vamos postar a nossa atividade. Então temos aqui nossa atividade postada para os nossos alunos. Vamos entrar aqui, nós temos aqui 3 alunos com atividade atribuída e nenhum entregou ainda. Então vamos lá ver na visão do aluno como é que está essa atividade para eles. Vamos entrar aqui nessa turma, a turma famosa aqui do Joãozinho, vamos ver a atividade dele. Ele está aqui, ó, Ciências, a aula 1, que foi o nosso conteúdo do vídeo 12, e a nossa aula de hoje. Vamos ver como é que o Joãozinho vai ver. Ele tem um vídeo, esse vídeo, ele vai assistir esse vídeo para poder ter as orientações, vai ver esse vídeo que não, o conteúdo dele não está em questão aqui na nossa aula, que o objetivo é a gente aprender como a gente coloca esse vídeo aqui, né? Cada um vai planejar o seu vídeo. E o formulário que o Joãozinho vai responder. Ele entra aqui, vai aparecer o nome dele, vai conferir, e aqui ó, nós já temos aqui obrigatórias, as questões obrigatórias. Então, se eu deixar uma questão sem responder, eu não consigo entregar o meu formulário, né? Eu vou deixar aqui uma questão sem responder para a gente verificar essa mensagem. Marcamos essas opções, mesmo que eu não posso deixar nenhuma sem responder, e vou enviar. Não vai aceitar porque eu não marquei nenhuma dessas, então marcando, né, pelo menos uma resposta dessa, que foi a única que ele não permitiu, porque foi a única que eu esqueci. Terminei, conferi. Joãozinho vai lá e vai entregar essa atividade. Vamos lá no final, enviar. Sua resposta foi registrada, enviar outra resposta, ou seja, como a gente deixou aberto para Joãozinho olhar de novo, querer corrigir, querer enviar de novo, é permitido para o Joãozinho, né? Vamos entrar aqui no perfil do professor de novo, vamos atualizar aqui a tela que já estava aberta. Então estamos aqui, ó, Ciências, agora nós já temos... pera aí que o Joãozinho não entregou, é bom a gente voltar lá. Ele respondeu o questionário, mas continuou atribuído. O que está faltando para o Joãozinho aqui? Vamos lá, isso é importante, ó. A gente colocou aqui, ó, assista o vídeo para responder as perguntas e após marque como concluída. Então o Joãozinho respondeu o questionário, mas não marcou ainda como concluída. Ele precisa marcar aqui, ele vai repetir essa informação e marcar como concluída. Agora sim o Joãozinho enviou a atividade para o professor. Vamos atualizar aqui a tela de novo para a gente ver. Vamos olhar aqui a atividade. Agora sim, ó, 2 alunos ainda não responderam e um aluno, que foi o Joãozinho, acabou de responder. O professor vai abrir aqui as atividades, vai ver os 3 alunos e todos os alunos aqui. E eu pode olhar por aqui, ó, entregue. Quem entregou? O Joãozinho. Ele olha a atividade do Joãozinho, mas cadê a atividade do Joãozinho? Ele entregou, está devolvido. A resposta dele não está aqui porque foi respondido um questionário online, então vai estar lá no formulário. Então vai entrar lá no link do formulário e vai ver aqui as respostas. Então aqui tem as respostas de todos os alunos, quem respondeu. Esse aqui respondeu uma vez, esse aqui respondeu 2, esse aqui respondeu 3. Então aqui tem todo um gráfico, né, das respostas dos alunos, tá? De cada questão ele cria um gráfico, cria informações que cada um pode olhar aqui com bastante calma. É bem interessante, é bem rico de informações. E o que é mais interessante também é a gente poder criar uma planilha com essas respostas, até mesmo para poder a gente ter uma chamada, por exemplo, já que está contando como frequência, né? Então todas as perguntas, todas as respostas dos alunos aparecem nessa planilha
né, que a gente não vai detalhar aqui, até porque a gente fez perguntas bem aleatórias aqui, bem só para poder ter o formato da questão, né? Então não vou analisar essa resposta. Mas a gente tem aqui a construção de uma planilha, então assim, né, tem um resumo, tem as perguntas que foram feitas, então, né, é bom que cada professor possa estar analisando cada opção dessa, né? Senão o vídeo fica muito extenso se a gente for analisar cada itemzinho desse aqui, ó, continua aceitando respostas, vai clicando aqui, vai vendo, né, as opções. Então, assim, vamos deixar esse dever de casa aqui para o professor para que quando ele chegar nesse ponto ele possa ter a curiosidade, mexendo, descobrindo coisas, que isso faz parte do aprendizado. Senão, infelizmente, o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.